Bom dia, oitavo, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos iniciar aí um novo conteúdo, tá? Então pegue na apostila de vocês, abram na página do número 25. Hoje nós vamos estudar sobre as equações polinomiais do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a c. Então que tipo de equação que é essa? É mais ou menos assim, ó, 3x ao quadrado igual a 9. Então, por um exemplo, quando eu tiver esse tipo de equação, essa que é a equação polinomial do segundo grau. Tá? Então, aí na nossa apostila, na página 25, nós temos uma situação aí que já representa esse conteúdo. Diz assim: quais são as dimensões de um retângulo cujo seu perímetro é igual a 100 centímetros? Então, lembrando, o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados do retângulo, de uma sala, de qualquer figura, de qualquer área. Então, para calcular o perímetro, nós fazemos a soma da medida de todos os lados. Então, ali ele fala que o perímetro desse retângulo é igual a 100 centímetros. Há mais de uma resposta para essa pergunta, certo? Por um exemplo, as dimensões. As dimensões ali são as medidas, né? As dimensões desse retângulo poderiam ser de 20, de 30 e também de 40 centímetros, né? Então, ó, vamos imaginar que esse daqui seria esse meu retângulo. Então, as dimensões poderiam ser 30, 20 e 10 centímetros, ou poderia ser outros valores também, né? Totalizando aí esses 100. Aí ele fala aqui o seguinte: lembre-se de que todo quadrado também é um retângulo, né? Veja mais um problema que envolve as medidas de comprimento. O dono de um sítio ele precisa construir cercados quadrados iguais para criar galinhas, patos e porcos. A área total dos 3 cercados juntos é igual a 300 metros quadrados. Qual que deve ser a medida dos lados de cada cercado? Então, ali na apostila de vocês têm a imagem daquele cercado, né? Então, ele está em forma de um retângulo e está dividido em 3 partes, né? Onde ele quer criar porcos, galinhas e patos, né? E ali ele fala que a área dessas três partes aqui junto vai medir 300 metros quadrados. E ali a pergunta é: qual deve ser a medida dos lados de cada cercado? Então, olha só. Ali no retângulo de vocês, está dizendo que aqui mede x, aqui mede x e aqui mede x, e que essa medida aqui também é x. Né? Então, olha só, se aqui mede x, quer dizer que essa medida aqui ela é igual a essa, então também é x. E essa medida aqui, se ela tem o mesmo tamanho que essa, então também é x. Ali ele está calculando a área, né? Então, a área desse cercado ali é de 300 metros quadrados. Como é que nós calculamos a área? Nós multiplicamos a base vezes a altura. Então, nesse caso, seria isso vezes isso, né? A área desse retângulo. Isso vezes isso, mais isso vezes isso. A área aqui dessas 3 figuras. Então, ali ele quer saber qual que deve ser a medida dos 3 lados de cada cercado. Então, olha só, é 300 metros quadrados, né? O total. Então, seria 300 metros quadrados, aí divididos por 3, né? Porque o total é 300, está dividido aqui em 3 partes, né? E aí, 300 divididos por 3 é igual a 100. Só que ali ele não quer saber disso, né? Ele quer saber ali, ó, quanto que deve ser a medida dos lados de cada cercado. Então, a gente já descobriu aqui, ó, que a área de cada quadrado é 100 metros quadrados, né? Cada retângulo aqui é 100 metros quadrados, porque 300 é o total, divididos por 3 vai dar 100. Então, cada retângulo aqui, a área dele é igual a 100 metros quadrados. E agora ele quer saber quais são essas medidas. Ou seja, ele quer descobrir ali qual que seria esse valor de x. Então, a área nós multiplicamos a base vezes a altura. Então, que número, ó, aqui é x e aqui também. Que número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai ser igual a 100? É o 10, né? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, quer dizer aqui que cada lado ali vai medir quanto?
vai medir 10 metros, tá? Então, ó, o x aqui, o metro, é igual a 10. Então, aí vocês precisam responder essa questão, né? Então, 300 divididos por 3 é igual a 100. Então, cada retângulo aí, a área é 100 metros. E aí, qual que é o valor dessas medidas? 10, porque 10 vezes 10 é 100. Que daria aí o valor dessa área, tá? Então, a resposta ali é 10. 10 metros, ok? E ali ele fala, chamando de x a medida dos lados em metros de cada cercado, nós temos que a área de cada um é igual a x vezes x, né? Se eu fosse calcular aqui com um x. Então, a área seria x vezes x. Ficaria assim, ó, x vezes x e x vezes x é quanto? É x ao quadrado, né? Então, a área aqui de cada retângulo é x ao quadrado. Se a gente não tivesse descoberto ali que, ó, que esse x é igual a 10. Então, olha só, como a área dos três cercados juntos ela deve ser igual a 300, nós podemos escrever essa situação através dessa equação. Então, olha só, a área aqui é x ao quadrado, mais essa outra área aqui também é x ao quadrado, e a terceira aqui também é x ao quadrado. E isso tudo é igual a 300, né? Então, quanto é que eu tenho aqui? 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado, mais 1x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado, igual a 300. Esse é 3 que está multiplicando, ele vai passar para cá dividido. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 300 divididos por 3. Então, x ao quadrado, 300 divididos por 3 é igual a 100. Mas eu não quero saber que x ao quadrado é igual a 100. Eu quero saber aí qual que é o valor aí de x. E aí, como é que eu faço para encontrar esse valor? Né? Usando aqui essa equação. Então, eu preciso pensar, aqui é ao quadrado, né? Então, que número que vezes ele mesmo vai dar 100? Seria o 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, quer dizer aqui que o x seria igual a 10. Esse mesmo valor que a gente encontrou ali. Mas nós poderíamos resolver então a situação através aqui dessa equação. Quais números que elevados ao quadrado se resultam em 100? Então, a gente viu que é o 10, né? Mas vejam também que também poderia ser o menos 10. Né? Ó, aqui é 10 positivo, mas também poderia ser o menos 10. Por que menos 10? Porque menos 10 vezes menos 10, menos com menos é mais, então ficaria mais, e 10 vezes 10 aqui ficaria igual a 100. Então, quer dizer que poderia ser mais 10 e também poderia ser aí menos 10, ok? Nós estamos aqui agora na página do número 26 da nossa apostila. Então, atenção, a raiz quadrada de um número é única. Por um exemplo, a raiz quadrada de 100 tem um resultado único, que é 10. Ou seja, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Temos que observar em x ao quadrado igual a 100 é que há dois números que satisfazem essa equação. São eles x igual a 10 e x igual a menos 10. Né? Então, 10 vezes 10 é 100, então, ou seja, é a raiz quadrada de 100. Então, eu posso usar o resultado positivo e eu também posso usar o resultado negativo, tá? Então, aqui vocês têm esse retângulo com essa informação, passo lá o canetão, para vocês sempre estar voltando e lembrando, tá? Para o problema da medida dos lados do cercado, nós temos que considerar apenas x igual a 10, pois não faz sentido considerar uma medida de comprimento que seja negativa, né? Depois de resolver uma equação, é importante analisar se todos os valores encontrados fazem sentido para o problema trabalhado. Ali também nós temos mais uma definição. Esse retângulo aqui que está em verde clarinho, também passe lá um marca-texto para vocês estarem lembrando. Uma equação escrita nessa forma aqui, né, ax ao quadrado igual a c, em que a e c são números, sendo a diferente de zero, é chamada de equação incompleta do segundo grau. Então, esse tipo de equação nós chamamos ela de incompleta do segundo grau.
A denominação da equação do segundo grau é uma referência ao fato de que a incógnita x aparece elevada, ou seja, ao fato de ter um expoente 2. E esse ser maior expoente da incógnita presente na equação. Então, além disso, o coeficiente a, ele deve ser não nulo, ou seja, esse a que nós temos, ele tem que ser diferente de zero, não pode ser zero, tá? Caso contrário, não teríamos uma incógnita x ao expoente 2. E a equação não seria do segundo grau. Então, o que diz que a equação do segundo grau é esse expoente que nós temos aqui em cima, é o 2. Então, por isso é uma equação do segundo grau. E aí, logo a seguir, tem mais um exemplo. Está resolvido na apostila de vocês, mas eu quero fazer com vocês também. Acompanhe a resolução da equação. Então, aqui na nossa apostila, está usando o princípio aditivo e depois o multiplicativo para resolver, tá? Eu vou fazer aqui com vocês ela pela operação inversa, que é o que vocês já estão mais acostumados a resolver. Acho que vai ficar mais fácil para vocês. Então, vocês têm lá 3x ao quadrado menos 35 igual a zero. Então, eu quero encontrar qual é o valor de x. Então, o meu objetivo é deixar o x desse lado e os números que estão sozinhos para cá, né? Então, eu vou começar assim. 3x ao quadrado. Aí, aqui era menos 35. Então, vai passar para cá, sendo mais 35. E aqui tem mais um zero, mas eu não vou repetir, né? Vou deixar assim mesmo. Esse 3 que está multiplicando x, vou passar dividindo. Então, vai ficar quanto? X ao quadrado igual a 75. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 75 divididos por 3 é igual a 25. Então, nós vimos aqui que o inverso da potência é a raiz, né? Ó, a potência do expoente é 2, então quer dizer que o inverso disso é uma raiz quadrada. Então, ó, agora esse expoente de 2 aqui, vou passar ele para cá com a sua operação inversa, que é a raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de 25. E qual que é a raiz quadrada de 25? É 5. Por que é 5? Porque 5 vezes 5 é igual a 25, tá? Então, a única coisa que nós precisamos lembrar é que o inverso aqui, ó, desse expoente 2, o inverso da potência, é a raiz. Então, se a potência é 2, vamos ter uma raiz quadrada. A gente encontrou ali qual que é o valor de x. Mas será que é mais 5? Pode ser mais 5 ou menos 5, assim como a gente viu aqui, né? Então, esse x, sim, igual a 5, ele pode ser mais ou menos, ok? Igual a gente viu aqui nesse exemplo. Então, usamos a raiz quadrada, porque ela é a operação inversa de elevado ao quadrado. Veja que estamos procurando um valor para x, que elevado ao quadrado se resulta em 25. Usando a operação inversa de elevado ao quadrado, que é a raiz quadrada, obtemos dois valores para x, o positivo e o negativo. Por esse motivo que nós usamos esse símbolo, o mais em cima e o baixo, embaixo ou menos. Vamos escrever x igual a mais menos 5. Quer dizer que o x ele pode ser mais 5 e que ele também pode ser aí menos 5. E aí depois ele fala assim, ó, substitua os valores encontrados para x na equação e verifique se realmente eles são a solução. Então, olha, vamos pegar a mesma equação que nós temos, assim, ó, 3x ao quadrado menos 75 igual a zero. E nós vamos substituir esses valores que a gente encontrou aqui, ó, mais 5 para x e menos 5 para x. Para a gente ver se vai tornar essa igualdade aqui verdadeira. Né? Então, olha só, como que vai ficar aqui? Então, é por isso. Primeiro, vamos usar o mais 5. Então, qual que é a operação que tem entre o 3 e o x? É a multiplicação. Então, vezes. Então, no lugar do x, eu vou colocar esse mais 5. Lembrando que esse x ele está ao quadrado. Então, eu tenho que manter também. Vou repetir o restante. Menos 75 igual a zero. O que eu resolvo primeiro? É essa multiplicação com a potência. Primeiro a potência. Né? Vai ficar 3 vezes 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar
25. Eu repito aqui o menos 75 igual a zero. Então, ó, 3 vezes 25 é 75. Então, vai ficar mais 75 menos 75. Isso é igual a zero. Então, quer dizer que vai ser 0 igual a zero. Ou seja, vai tornar aqui essa igualdade verdadeira. Porque 0 é igual a zero. Tá? Então, esse valor satisfaz a minha equação. Agora, vamos fazer com o menos 5 para a gente ver. Tá? Eu vou fazer aqui do ladinho para ter espaço para vocês. Então, a mesma equação, 3x ao quadrado menos 75 igual a zero. No lugar do x, agora, eu vou colocar o menos 5. Aqui a gente colocou mais 5, agora vamos usar o menos 5. Então, é 3 vezes menos 5, lembrando que o x está ao quadrado, menos 75 igual a zero. Então, vai ficar 3 vezes. Primeiro, eu resolvo aqui a potência. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. Como é menos 5 ao quadrado, então quer dizer que é menos 5 vezes menos 5. Então, menos com menos é mais. Então, por isso aqui é mais 25. Menos 75 igual a zero. 3 vezes mais 25 é 75. E aí, eu vou repetir o menos 75. Mais 75 com menos 75 é igual a zero. E zero é igual a zero. Então, a gente fez a substituição desse exercício que está aqui embaixo, tá? Ó, aqui nesse retângulo, né? Então, era para vocês substituir esses valores que a gente encontrou, mais 5 e menos 5 na equação. Então, está aqui a resposta. Essa e essa daqui. Esse daqui é um exemplo que já tem aqui na apostila, mas eu quis resolver com vocês. E aqui na página 27 fala o seguinte: observe a seguir parte da resolução de uma equação. Aí lá vocês têm a equação x ao quadrado mais 49 igual a zero. E aquele mais 49 ele foi passado para o outro lado e ficou menos 49. Então ficou x ao quadrado igual a menos 49. Aí ele fala assim: use a sua calculadora para determinar a raiz quadrada de menos 49. Ou seja, para calcular o número que elevado ao quadrado se resulte em menos 49. O que é que apareceu no seu visor? Então, pegue lá a calculadora de vocês e tentem colocar lá na calculadora raiz daí de menos 49. O que é que vai aparecer no visor de vocês? O que é que acontece? Nós vamos perceber que a raiz quadrada de 49 ela é 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Mas, apesar do quadrado de menos 7, também vai ser 49, porque menos 7 vezes menos 7, menos com menos vai dar mais, então também vai dar 49, né? Então, por conservação da raiz quadrada de um número é única, é sempre um número não negativo. Desse modo, não existe um número que elevado ao quadrado se resulte aqui em menos 49, tá? Ele tem uma observação que está em rosa, peço que vocês passem ali no canetão para vocês estarem lembrando. Quando a equação não admite um número de modo que torne a igualdade verdadeira, nós dizemos que a equação ela não apresenta uma solução, ok? Então, sempre vocês vão estar lembrando disso. E a seguir nós temos as atividades, e daí na aula da manhã a gente vai ter a MIT e a gente vai resolver junto ali aquelas questões, tá? A questão número 1 é basicamente o que a gente fez aqui no quadro. Resolver aí essas equações, mas eu quero fazer junto com vocês, ok? E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. O oitavo ano tenha um ótimo dia de estudo.